Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Né? A televisão, ela te traz popularidade. Por mais bem sucedido que você seja no teatro, por melhor que por mais conhecido que você seja Sim. no meio cinematográfico, a televisão ela te dá popularidade. Como é que foi para você e quando foi que você se viu popular? Quando eu estava fazendo Viver a Vida, esse, como eu disse, era um núcleo, vamos dizer, era uma novela muito densa, né, com umas temáticas muito pesadas e tudo. A personagem da Aline Moraes ficava paraplégica, Sim. o Matheus Solano fazia um papel dobrado, era gêmeos, e Sim, aí o um bom e o namorava mal. com ela, depois o outro desistiu dela, né, porque Lembro. não aguentou o baque dela ser paraplégica, o outro ficou, aí tinha a trama paralela da Thaís Araújo, que era uma modelo, né, que tinha todas essas... Então tinham várias questões ali, que também se apaixonava por um homem mais velho e tudo, e nós éramos um núcleo, que eu falo de núcleo, um respiro cômico, porque o Gustavo era um cafajeste, que era casado com meu Deus do céu, esqueci o nome da personagem, mas que era interpretado pela Letícia Spiller, né? Nós éramos casados lá, o Gustavo e oh meu Deus, pouco eu lembro. Era casado com ela, mas dava em cima da prima dela. E em cima da empregada que trabalhava ali. Então ele era um galinha. Quem eram as atrizes, a prima A empregada? prima era a Camila Morgado, Tá, fantástica. e a empregada era a Thaísa Carvalho. Tá, Então, era uma trama, ele não podia ver um rabo de saia que ele queria pegar. acho que eu E lembro. ele era funcionário do Marcos, que era o José Maier. Então ele dava em cima da secretária do José Maier também. E tudo era num aspecto muito cômico, muito engraçado, porque nada dava certo para eles. Né? Então era sempre, pegava ele quase no flagra, era uma aventura. E esse momento foi deu muito certo na novela, porque era justamente esse contraponto. E aí eu me lembro que eu estava filmando, já no finalzinho da novela, eu estava filmando Onde Está a Felicidade, que é um filme do Ruchelli e da Bruna Lombardi, que a gente filmou uma parte no Brasil, mas essencialmente nós filmamos na Galícia, na Espanha, foi maravilhoso. Nós fizemos, de fato, o Caminho de Santiago de Compostela filmando. E eu fui fazer uma filmagem no Piauí. Tá. E eu me lembro que eu estava numa pizzaria com eles todos e tudo, e a pizzaria teve que ser fechada porque o público queria entrar para tirar foto. A gente não conseguia filmar, porque eu estava exatamente na pizzaria com o último capítulo do ar na novela, passando na pizzaria. Então era uma febre nesse sentido. Então isso é uma coisa muito maluca da carreira da gente, né? Só pelo teatro eu não teria
reconhecimento, vamos dizer assim. Até porque, com o teatro, depois eu fui nessa mesma cidade fazer um espetáculo, entende? Então a referência era completamente diferente. Tinha 1.200 pessoas para assistir um solo, que aqui em São Paulo eu fazia para 60 pessoas, Por causa da televisão. por causa da E por televisão. ser interior. Aqui era uma linguagem, era um espetáculo muito intimista, e nós fazíamos para 60 pessoas mesmo, era uma sala de 60 pessoas. Só que lá era um festival. E aí nós abrimos mão, vamos dizer assim, dessa intimidade, né? E eu fiz o mesmo espetáculo para 1.200 pessoas no sertão do E Piauí. funcionou? Maravilhosamente bem. Que engraçado. Então, são diferenças que você acaba percebendo na relação, inclusive de negociação com o espetáculo. Você vai viajar pelas cidades com o espetáculo, é diferente a relação, né? A pessoa te recebe, o cara da televisão veio fazer. E o que eu gosto é disso. O cara da televisão que veio fazer a peça, aí quando a pessoa vai ver a peça, vê que o cara da televisão não tem nada a ver com o cara do palco, Uhum. né? O que tem a ver é que ambos, o mesmo Marcelo Herold é ator e faz uma coisa na televisão que milhões de pessoas assistem e faz uma peça de teatro com um personagem que jamais estaria na televisão, entende? Mas que está no palco. E privilégio eu tive de fazer as três coisas: cinema, novela, cinema, televisão e teatro. Então, essa relação com o público é maravilhosa, de ser conhecido pela televisão, de fazer uma série de coisas, e de ser também respeitado, assistido, observado no teatro ou no cinema. Não são coisas mais... Eu quero falar de composição com você, mas antes eu preciso saber uma coisa. Toda formação em teatro, que é a linguagem, tudo grande, projeção de voz, aí você vai fazer, o que pintou primeiro, cinema ou televisão? Acho que eu tinha feito uma coisa pequena no cinema, mas acho que foi televisão. Que Não, so- cinema, foi cinema. Cinema menos ainda e televisão menos. A questão da continuidade, Uhum. a questão da televisão de ser obra aberta, no teatro você conhece o texto. Estranhou as linguagens? Não, Foi fácil para você? não também. Mas não foi um estranhamento, porque, como eu te falei, eu falo que eu comecei a fazer televisão velho, né? Então, eu já conhecia, já tinha trabalhado com câmera, já tinha feito outras coisas, então eu tinha noção do que era. Mas é muito diferente você interpretar um personagem que é completamente fragmentado na televisão, não é? Então, e que trabalha com closes muito fechados, né? Planos médios, planos abertos, né? O volume que você não precisa usar a projeção, você não precisa projetar a voz como você projeta no teatro. Apesar de que eu acho que o teatro também cabe em coisas muito pequenas, né? Eu digo, pequenas de tamanho mesmo. Eu faço esse espetáculo que eu fiz no sertão do Piauí, por exemplo, que foi onde Que era essa coisa intimista? né, que eu estava filmando lá no último dia de capítulo da novela, mas é um espetáculo que eu não saio do lugar, eu fico 50 minutos parado, sem sair de 1 metro quadrado, falando com o público e narrando a história de um homem que está caminhando 3.000 quilômetros. Então, olha como a ficção é interessante, né? Como a dramaturgia e como a imagem e a convenção do teatro na relação com o público é incrível, né? O teatro é curador, né? É. E eu lembro que nessa peça, eu já concluo ali, já volto no raciocínio do tamanho, do estranhamento ali que você falou. Mas nessa peça tem uma narrativa, né, desse homem que está indo, ele caminha 3.000 quilômetros para matar outro homem. Ele vai a pé para matar outro homem. E tem uma hora que ele descreve que ele passou por um velório e ele descreve como é que era o caixão. Eu viajei muito com essa peça. Então fui para o Piauí, fui para o Paraná, fui para vários lugares. Eu lembro que, se não me engano, no Espírito Santo, eu viajava sempre e dava uma oficina junto para os atores jovens da cidade. Quer dizer, atores profissionais ou jovens atores, todo mundo podia se inscrever. E eu lembro de uma atriz que no Espírito Santo falou assim: você sabe que você falando agora, o que a gente falava da peça, né?
que não tinha caixão, só agora eu estou me ligando, que não tinha cenário a peça, que era só você parado falando. Porque eu me lembro exatamente do caixão da peça. Então, a narrativa, né, a capacidade, a potência imagética da palavra de uma narrativa dita por um ator é fundamental para que o público construa essa imagem. Verdade. E ela falava, caramba, eu lembro, para mim você estava falando com o corpo ali do cara e não sei o quê. E é verdade, não tem cenário. Então, isso é fantástico, né? Isso é muito incrível no teatro. O que eu tive, voltando para a coisa da televisão, um aprendizado que foi incrível foi justamente entender essa história das câmeras mesmo, da relação com a câmera, né? Do que você precisa, do quanto de energia, vamos dizer assim, você precisa dar para que você seja captado na câmera, né? Porque às vezes você acha que está fazendo uma coisa na câmera e não está fazendo nada, a câmera te vê de outro jeito, né? Então essa relação é muito interessante, esse aprendizado técnico, né? Completamente técnico, né? Do falar, de construir. Então, por exemplo, é o que você falou, né? O personagem tem um arco no teatro, então eu sei o começo, meio e fim, sei como começa a peça, por onde eu tenho que transitar e como é que vai terminar a peça. Em televisão não tem nada de... Quer dizer, tem a cena do dia que você faz, mas, Tem por a exemplo... sinopse, né? Quantas vezes mas você não sabe o que vai acontecer, se você vai morrer daí uma semana, se não vai, se o personagem vai casar com alguém, se o personagem vai ter um acidente, você não sabe nada. Em linhas gerais, né? E quantas vezes você não faz uma cena aqui e sai de casa, só que a saída de casa só é gravado 2 semanas depois. Então. Não é? Então você tem... Você chora, Chora, mas chora. a emoção... Aí você tem que sair lá, voltar, qual que é a cena? Essa, e tal. Tem que voltar para aquele estado ou, né, voltar para aquele momento em que você faz. E assim, se trocou, pá, 1, 2, 3, gravando, fez, saiu, cola perfeitamente, porque você tem que fazer essa transição. Qual que exige mais concentração? É o texto do teatro ou o texto da TV que tem essa quebra de continuidade? Olha, eu acho que são níveis diferentes de concentração. Os dois exigem muita concentração. Os 3, cinema também, muita concentração. Mas eu acho que elas se dão em lugares diferentes. Tá. Então, por exemplo, um texto de teatro é muito mais difícil para mim de decorar. Porque, em linhas gerais, o texto de teatro você decora no processo de ensaio. Então, por exemplo, o que vamos fazer com o Walter foram 2 meses de ensaio, praticamente, em que nós líamos demais o texto, decupamos o texto, começamos a marcar as ações e tudo mais. E quando você vê, você está lá depois de 1 mês e meio com o texto decorado. Tá. Mais 1 mês e meio. O texto de novela, ele tem de ser descartável. Porque você tem que decorar naquele momento, né? E jogar ele fora. Porque daqui 20 minutos tem outra cena. Então, você tem que decorar outro texto. Claro que você já pode vir decorado, claro que você já pode vir estudado, completar, decorar ali, terminar de decorar, batendo o texto com o companheiro, no camarim. Mas são relações muito diferentes com o texto. E a personagem também vai nascendo na televisão, de uma certa forma, né? Ele vai se dando ali. Então, que tinta você vai dar para esse personagem no primeiro capítulo, se você não sabe como ele é lá na frente? Claro, depende da linguagem do diretor, depende do texto, se é uma comédia, se não é comédia, tudo isso influencia. Mas são estados de concentração completamente diferentes. Você chega para gravar 20 cenas num dia, por exemplo, de 7 capítulos diferentes, de 4 cenários diferentes. Então, percebe? É muito diferente essa relação, que exige muita concentração, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, exige um certo despojamento. Tá. No sentido de que eu vou gravar essa cena aqui agora, que é super engraçado com ele e tal, uma cena de 2 páginas, você grava, joga, faz plano aberto, fechado, não sei o quê, pum, demorou meia hora, acabou, você vai pro camarim, troca e você vai fazer uma cena dramática. Então, você tem que ter essa liberdade de ficar tranquilo e dizer, agora é a outra cena, agora eu vou para outro lugar.
Eu não posso chegar contagiado pelo que aconteceu. Tá. Né? Então você tem que jogar fora isso aqui. Isso é uma delícia. Isso é uma delícia.